o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, somos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. E é um prazer estarmos aqui hoje para estudar um pouquinho mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que traz para nós conceitos moralizadores para que nós possamos ser cada vez mais felizes, né? Estamos aqui, encarnamos, não foi para sofrimento. O sofrimento são os efeitos das nossas ações de um momento em que estivemos aqui encarnados. E hoje nós estamos aqui para falar sobre pecado por pensamento. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar sobre bem-aventurados os puros de coração. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos continuar nos mantendo conectados com o alto, com Jesus, o nosso irmão maior, a espiritualidade boa e amiga, Deus, nosso Pai. Agradecemos, Senhor, por esses momentos em que estamos aqui, reunidos em seu nome, para que juntos possamos estudar, compreender, aprender, entender os seus ensinamentos e, a cada instante, ir nos esforçando para vivenciá-los, colocando em prática esse roteiro moralizador que o Senhor deixou para nós. Jesus amigo, envolva todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, trazendo a paz, a harmonia aos nossos corações e às nossas mentes em equilíbrio, no bem. Obrigada por tudo, Senhor, que possamos ter um estudo com muito entendimento para todos nós. Obrigada por tudo. Permaneça, Senhor, conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, nós vamos, muita paz para todos, e vamos então iniciar o nosso estudo, em que vamos falar sobre pecado por pensamento, adultério. Está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre mais uma das bem-aventuranças, as consolações de Jesus. Quando Jesus fala para nós, nosso mestre coloca o Sermão do Monte, ele traça ali todo um roteiro moralizador, mas um roteiro para a nossa felicidade. E então, Jesus nos fala sobre as consolações. Então, ele fala sobre as bem-aventuranças, ou seja, para chegarmos a um estado de paz, de equilíbrio, de harmonia, nós vamos ter que realizar determinadas situações. E uma delas é que nós tenhamos a pureza de coração. Então, que nós não tenhamos máculas, nódulas no nosso passado, nem no nosso presente. Que nós não tenhamos manchas morais. Então, que nós consigamos ser bons, e bons não só por ações, mas muito mais que isso. E esse é o nosso estudo de hoje. Então, para a gente poder ir na íntegra, no capítulo 8 do Evangelho, nós vamos encontrar no item 5. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Está em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. E a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente, por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Então, como ele coloca nessa passagem, porque se nesta geração adúltera e pecadora, alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem a glória do Pai, acompanhado dos santos anjos. Em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Então, nós vamos ao conceito, dessas palavras que nós vamos estudar hoje, desses ensinamentos. Pecado.
O significado de pecado no dicionário online de português, nós vamos encontrar que, de acordo com a religião, seria desrespeito a algum preceito religioso, transgressão da lei de Deus ou dos mandamentos da Igreja. Por extensão, violação de alguma norma ou dever, erro, aquilo foi um pecado musical. Então, nós vamos ter outro sentido que seria lastimado, né? Aquele sentido da lástima. E condição de quem cometeu um pecado religioso. O modo de vida daquele homem está rodeado pelo pecado. Esses são uns exemplos. Na etimologia, na origem da palavra pecado, nós vamos encontrar no latim, ela vem do latim peccatum. Em sua acepção original, a expressão hebraica chata, passando para o grego hamartia e depois para o latim pecado, não indicava pecado como ofensa a Deus, mas sim qualquer tipo de erro, como errar o caminho para o endereço, um lançamento de flecha, errar o alvo. Né? E o Carlos Pastorino, né, o professor Carlos Pastorino, ele vai colocar para nós que a hamartia é erro, no sentido de errar o alvo ou desviar-se do caminho certo, e não seria no sentido apenas de um pecado, né? Na acepção vigente da palavra. Como também não seria um erro, não seria um erro com Deus, porque Deus não não se ofende com os nossos erros, né? Então, é só para a gente entender que seria o quê? Está no caminho errado. Então, numa acepção mais abrangente, seria errar o caminho, estar no caminho errado, tá? A palavra pensamento, ela vem do ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. Então, a faculdade que nós temos de conceber, de combinar e combinar ideias. Inteligência, ato particular da mente, o resultado deste ato é reflexão, tá? Isso é pensamento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses conceitos, né, na prática. A palavra adultério, ele vem de infidelidade conjugal, traição de um dos cônjuges, né? Mas também nós vamos ter, por extensão, a traição que se efetiva quando alguém tem relações sexuais com outra pessoa com a qual não está casado. E vamos lá, junção de elementos que se diferem, se contradizem, ato de falsificar, de alterar algo, falsificação, adulteração. Então, a palavra adultério, ela vai de falsificação, de alterar, né? É aquele que consegue infringir as leis de Deus. Então, o adúltero não seria só aquele que mantém um ato de infidelidade conjugal, mas todo aquele que não mantém a fidelidade às leis divinas, se nós formos colocar num sentido mais amplo desse entendimento, para o estudo desse momento. E aí nós vamos, diante desses conceitos, né, nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem de Jesus, né, em que ele vai comentar e fazer uma recomendação. E vem da lei de Moisés, tanto que Jesus nos diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometeis adultério. Eu, porém, vos digo que se olhares para uma mulher com mau pensamento, para com ela já cometestes adultério com ela em seu coração. Esse adultério já estava colocado nas leis de Moisés. Mas Jesus nos coloca que ele vai mais além, né? Quando nós olharmos para um outro com um mau olhar, com um pensamento indigno, com um pensamento voltado para o mal, nós já estamos aqui em adultério. Não precisamos agir, mas nós já pensamos. Ou seja, Jesus amplia a moral que foi estabelecida por Moisés, pois não basta não concretizar o ato de adultério. É importante não pensar nele, pois se assim o fizermos, já estaremos cometendo o mal. Aquele que tem puro coração
Ele já não pensa no mal, ou melhor, ele já modifica o seu pensar, já começa a ter responsabilidade sobre, inclusive, seus pensamentos. Note-se ainda que Jesus não restringiu esta questão do pensamento somente aos atos de adultério. Na verdade, ele estende a todo pensamento mal, contrário à lei divina, que é a lei de amor. E toda atitude que vai contra essa lei de amor é um ato que adultera essa lei. Nesse sentido, quando temos qualquer tipo de mau pensamento contra o nosso próximo, estamos adulterando a lei divina de amor. Assim sendo, não basta frear as atitudes menos dignas, se nós, no nosso pensamento, damos livre curso a elas. Se isso ocorre, estamos sendo hipócritas. E muitas vezes nós não agimos, mas nós pensamos de forma negativa. Vemos assim como as 3 revelações se complementam as anteriores. Moisés imprimiu o princípio moral, né? Moisés trouxe para nós, personificado em Moisés, a primeira revelação no Ocidente, que fala para nós sobre as leis divinas, os 10 mandamentos do Decálogo, proibindo o adultério. Né? Então, Moisés nos coloca sobre o quê? Proibição do adultério. Jesus estende esse conceito proibindo mesmo o pensamento. Mas o mestre não explicou de que forma esse ato poderia se concretizar no pensamento. Pois, como ele mesmo disse naquele momento, nós não estávamos preparados para conhecer mais profundamente suas palavras. Por isso, ele nos prometeu um consolador, que viria então mais tarde para explicar o que ele não pôde nos explicar naquele momento. Como também nós tínhamos que amadurecer, nós tínhamos que evoluir, tanto intelectualmente como também moralmente, para que nós pudéssemos entender as leis que regem o mundo físico, né? E aí, com a filosofia, com as religiões, nós começarmos a entender as leis também que regem o lado moral. E o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, depois que as ciências já haviam surgido e que nossa inteligência já estava melhor preparada para compreender, vem nos esclarecer sobre a força do pensamento. Se formos analisar todas as nossas criações e mesmo todas as nossas ações são fruto do nosso pensamento. Pois antes de a gente executar qualquer ação, nós pensamos. Mesmo aquelas ações que estão no automatismo, nós nos preparamos durante milênios, repetindo essas ações para que elas se tornassem o quê? Automáticas. Então, passassem a exercer automaticamente. Mas outras tantas que são aquelas que nós precisamos pensar, analisar, refletir, essas ações nós precisamos antes o quê? Planejá-las. E planejamos no nosso pensamento. Nós falamos, nós pensamos antes de falar. Nós podemos não avaliar a extensão desse nosso pensamento. Nós podemos não avaliar as consequências da nossa fala, mas nós pensamos antes de falar. Porque muitas vezes a gente, no auge de uma celeuma, nós muitas vezes colocamos que nós não pensamos, que nós falamos sem pensar. E, na verdade, nós sempre pensamos para agir. Mas a velocidade do nosso pensamento é tão grande que nós não conseguimos captar. Mas o que nós não fazemos muitas vezes é isso, é fazer a análise, as consequências que essa nossa fala ou que a nossa ação vai resultar. Então, se formos analisar todas as nossas criações e mesmo todas as nossas ações, elas são fruto, então, do quê? Do nosso pensamento. Né? Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente já pensou. E Kardec, no livro A Gênese, nos fala dos fluidos, que são o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Ou seja, são os fluidos que permitem que os pensamentos se propaguem. São eles que levam os pensamentos até aonde outros se unir com outros pensamentos.
Assim como o ar é o veículo do som. Ou seja, são os fluidos que permitem que os pensamentos se propaguem, assim como o ar leva o som para várias direções. E como nós estamos mergulhados num oceano de fluidos, portanto, em todo ao nosso redor, nós temos fluidos. E é com a manipulação dos fluidos que os espíritos criam, inclusive, as suas vestimentas, seus objetos, suas construções, etc. Né? Cabe ressaltar que os espíritos não manipulam os fluidos como um cientista manipula elementos químicos no laboratório. Eles os manipulam através do quê? Do pensamento. Pois basta pensar com intensidade num determinado objeto que ele se torna real para ele. Ou pode, inclusive, materializá-lo para que nós, encarnados, possamos vê-lo. É pela manipulação dos fluidos também que vemos os processos de materialização em geral. Então, quando nós pensamos, né, nós manipulamos fluidos, nós podemos fazer isso de forma inconsciente, mas porque ainda não temos a moral tão avançada para a gente saber manipular os fluidos consciencialmente. André Luiz trata de um caso de materialização de uma garganta ectoplásmica. Isso está no livro Missionários da Luz, né, que ele fala para nós sobre esse fenômeno da voz direta, a pneumatofonia, em que ele, auxiliado por outros espíritos, pensando insistentemente uma garganta, essa se materializou, possibilitando que um espírito falasse por ela e fosse ouvido por todos os encarnados presentes na reunião. Eles conseguiram retirar dos médios encarnados, que são aqueles que têm a ectoplasmia, né, os fluidos vitais, e eles conseguiram manipular esses fluidos montando uma garganta com fluidos materiais. E assim o espírito pôde se comunicar através dessa garganta ectoplásmica, né, para poder transmitir a sua voz de forma direta. Todos os encarnados presentes na reunião puderam ouvir a mensagem daquele companheiro. No mesmo livro, A Gênese, Kardec fala ainda da fotografia do pensamento. No capítulo 14 da Gênese, quando vai falar sobre fluidos, Kardec vai colocar para nós, codificador da nossa doutrina, Allan Kardec, vai colocar para nós, nesse capítulo dos fluidos, ele vai falar sobre essa fotografia, que não é uma fotografia propriamente dita, mas no sentido de que, quando nós pensamos algo, aquilo em que pensamos fica gravado na aura, e aí se fotografa. Assim, por exemplo, se alguém pensa em cometer um crime e arquiteta esse crime, todos os passos, todos os atos e momentos, planejando cada movimento, aquele crime fica plasmado ou fotografado na nossa aura, com todos os detalhes imaginados. Ou seja, ela já executou o ato em pensamento. Pode ser que o ato até não ocorra, né? Porque ou a pessoa mudou de opinião, ou circunstâncias diversas não permitiram que ele se concretizasse, né? Ou por medo do que poderia advir para esta pessoa se ele cometesse esse crime, né? Mas, de toda forma, ele ficou registrado na nossa aura. E qualquer espírito que passasse por nós veria o ato ali plasmado. E é assim que os espíritos conseguem ver realmente as nossas intenções, conseguem analisar o que nós pensamos, porque isso está grafado em nós. Então, eles conseguem ver quais são as nossas dificuldades, o que nós ainda carregamos de situações que são difíceis moralmente para que a gente cumpra ainda, né? Que as nossas qualidades morais ainda não são tão grandes, tão extensas. Então, porque isso está tudo gravado em nós. E isso aí já gera uma grande responsabilidade para nós, pois através do nosso pensamento e da irradiação da nossa aura, nós nos influenciamos, que a nossa aura é nosso campo eletromagnético, né?
E fazemos aí sintonia com aqueles que pensam como nós, permitindo que eles também atuem sobre nós. E isso é um fato comprovado. Né? Basta a gente ver quando a gente assiste um filme ou uma cena marcante e que ela impregna, por assim dizer, a nossa mente. E quando vamos dormir, nós custamos a dormir, custamos apagar aquilo da nossa mente. Aquelas cenas muitas vezes ficam se repetindo em nossa mente. Né? Então, nós precisamos escolher os filmes que assistimos, né? Os livros que lemos, enfim, né? As músicas que ouvimos. Por quê? Porque são coisas que nós vamos incorporando em nós. Né? Nós vamos ali, através da nosso pensar, nós vamos até captando aquilo de uma forma muito mais extensa. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, já nos falando sobre o pensamento, ele, com o espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai nos colocar sobre essa condição, em que coloca para nós que a nossa mente é uma bateria, porque é uma geradora de energias, como também é um dínamo, porque é um transformador de energias. Nós pensamos positivo e podemos transformar esses pensamentos ou modificar para o negativo e vice-versa. Então, André Luiz já coloca para nós que, ao pensar, nós geramos energias de acordo com o teor do nosso pensamento. Energias positivas são geradas por pensamentos voltados para o bem. Energias negativas são pensamentos gerados de forma negativa, equívoca, né? E aí, então, nesse livro ainda, do Mecanismo da Mediunidade, André Luiz vai nos relatar um caso, inclusive de adultério, que nos ajuda a perceber essa influenciação. Neste caso, o marido que estava tendo um caso extraconjugal começou a pensar naquela com quem estava se encontrando. E a partir desse momento, a imagem daquela moça, ela começa a haver uma sintonia de pensamentos. Também, porque ela também estava pensando nele, né? Então, eles não se viam com olhos corporais, mas projetavam um na mente do outro as suas imagens. E os amigos espirituais, no caso do André Luiz, percebiam claramente a imagem. Isso porque provavelmente a mulher também, né, estava pensando nele, ele estava pensando nela, então a sintonia entre os dois gerou, né, essa influenciação. E aí, essa influenciação começa a atingir também a esposa desse rapaz, que começa a suspeitar e a reclamar de suas saídas. Isso porque marido e mulher também têm uma ligação forte. E quando ele sai, a imagem da outra mulher continua no ambiente, a atormentar a mente da esposa, sem que essa a perceba. Né? Mas mesmo assim, sentindo essa influência. Então, percebemos que, através desse exemplo, a questão fundamental da sintonia que está presente nas questões do pensamento, que estão na base de todos os fenômenos obsessivos e também mediúnicos, né, nós vamos ver que vai ser o quê? Mediunidade é sintonia. Né? Como também os fenômenos do processo obsessivo se dá por sintonia, por afinidade. Pois que para que nós sejamos influenciados pelos espíritos, e mesmo por outras pessoas, o processo se dá através do pensamento. Nós captamos o pensamento, e pensamentos semelhantes ao nosso. Para tratar rapidamente do problema da obsessão, primeiro gostaríamos de ressaltar que ela pode ocorrer em 4 níveis, de encarnado para encarnado, né, como no caso agora que a gente citou, também de desencarnado para encarnado, que são mais comuns, de encarnado para desencarnado, como no outro caso de André Luiz, que a gente fala, e onde que André Luiz afasta, né, um espírito que estava obsidiando uma mulher e está sentindo sua falta. Quando essa obsessão se dá e eles afastam aquele espírito, ela passa a atraí-lo pelo pensamento. E também se dá essa obsessão de desencarnado para desencarnado, como acontece muitas vezes no plano espiritual.
E o processo da obsessão se dá através da sintonia. Ou seja, emitimos um determinado pensamento e se insistirmos naquela ideia, ela ficará plasmada no nosso campo eletromagnético. E os espíritos se sentem atraídos pela onda mental, ou veem a imagem plasmada, e passam também a alimentá-la, pois concordam com ela, pensam da mesma forma. E aí eles passam a nos influenciar. Essa influência pode ser também positiva se os espíritos que atraímos forem bons. E daí a importância de emitirmos sempre pensamentos voltados para o bem, para fazermos boas sintonias. Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, perguntou se os espíritos podem influenciar nos nossos atos e pensamentos, obteve a seguinte resposta: influem em vossos pensamentos mais do que nós imaginamos. São eles, algumas vezes, que nos dirigem. Pode parecer até mesmo injusto isso, mas não é. Na verdade, nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher o que queremos e decidir. Cabe a nós atuar sempre no sentido do bem. Então, é claro que se nós pensamos, temos pensamentos positivos, né, nós vamos ser ajudados pelos bons espíritos. Se nós temos pensamentos voltados para o mal, são esses pensamentos que vão atrair outras mentes encarnadas e desencarnadas a estarem conosco, né? E aí nós vamos acabar nos deixando governar muitas vezes por essas manifestações, por esse tipo de pensamento. Então nós precisamos ter cuidado com o nosso pensar. Por isso que Jesus, nosso mestre, quando fala sobre a pureza de coração, ela começar no nosso pensamento, é para que nós pudéssemos sintonizar com os bons espíritos, para que nós pudéssemos refletir, né, bons pensamentos e com isso boas energias. Essas energias também se espalharem pelo nosso campo eletromagnético, que o nosso corpo perispirítico pudesse ter menos energias negativas, mais energias positivas. Então, nós precisamos o tempo inteiro aprender a nos sintonizar com os bons espíritos, né? E aí tem até aquela parodiando aí um pensamento que tem um ditado: diz o que pensas e eu direi com quem andas, né? Então temos que aprender a pensar por nós mesmos, mas pensar de forma sempre positiva, ou melhor, fazer com que a gente sempre esteja preocupado em pensar de forma positiva. No livro Nas Fronteiras da Loucura, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos fala sobre nosso pensamento. Nós pensamos 24 horas por dia. E gerar essas energias, muitas vezes de acordo com o teor do nosso pensamento, aliás, sempre com o teor do nosso pensamento, nós vamos gerar energias positivas ou negativas, como já falamos. Com isso, nós entramos na sanidade, ou seja, no estado de equilíbrio, quando pensamentos são positivos, e na insanidade, quando nossos pensamentos são voltados de forma negativa. E nós transpomos esse tênue fio de sanidade e insanidade diversas vezes no mesmo dia. E isso quem diz é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que fala para nós. E nós estamos, então, cercados por ondas que passam por nós o tempo todo. Ondas de rádio, televisão, etc. E os pensamentos também são ondas. Mas nós não percebemos essas ondas de TV porque elas estão numa vibração tal que são as que são levadas para os aparelhos de TV, aqueles aparelhos que são de decodificação dessas ondas. Mas nós captamos as ondas mentais que estão no mesmo diapasão que a nossa, né? E aí nós não podemos impedir que essas ondas se propaguem. Nós não podemos que os pensamentos se propaguem, não é? Então, nós não podemos impedir que uma onda dessa seja captada, uma onda de pensamento negativo seja captada. Mas nós podemos mudar o nosso pensamento, não nos sintonizar com esse tipo de pensamento negativo. Nós não podemos, portanto, nós podemos ir modificando, ter a responsabilidade de entender o que nós estamos pensando.
né? E na mediunidade também o pensamento ele exerce uma influência muito grande, pois se não houver sintonia entre o espírito comunicante e o médium, a mensagem não pode ser transmitida. Da mesma forma, é necessário que haja comunhão de pensamento daqueles que estão em grupo, pois a descrença e mesmo outras preocupações que não estejam relacionadas com a reunião interferem e atrapalham. E Kardec, quando tratou da fotografia do pensamento, ele fala sobre isso, que ele fica registrado na nossa aura, né? E é como se fosse, então, ali uma fotografia. Como também dizem que tem, como também tem, né, câmeras que podem até captar esses pensamentos que estão em nós, como está no livro Pensamento e Vontade, né, que fala que o pensamento pode, inclusive, ser fotografado. E nesse sentido foram realizadas várias experiências utilizando, né, com todos os rigores da ciência para evitar que pudesse haver alguma fraude e ainda procurando sempre repetir as experiências. E foi desta forma que ficou constatado a materialização do pensamento a ponto de sair na chapa fotográfica. Tem estudado por Ernesto Bozano, né, que deu continuidade a esse lado científico da doutrina, para que pudéssemos comprovar que o quanto que nossa mente tem poder, quanto nosso nosso pensamento gera energias. Então, como também o pensamento ele pode gerar doenças, como já foi constatado pela medicina, que muitos casos de tipos de câncer são desenvolvidos devido a estados de mágoa, né, de ressentimentos guardados por muitos anos. E isso também se dá quando alimentamos a ideia da doença. Essa ideia se plasma nos nossos corpos espirituais e passa para o corpo físico. Pessoas mórbidas que só pensam em doença, só pensam em tomar remédios, enfim, acabam levando uma vida assim, se não tomarem cuidado, se não modificar, né? E através dos nossos pensamentos, nós construímos a nossa vida, o nosso destino a cada dia. Pois podemos escolher a cada manhã sermos felizes ou infelizes. E a partir daí a sintonia fará o resto. Daí a importância de cultivarmos sempre bons pensamentos, pensamentos de otimismo, buscar o lado belo e bom da vida, para que a nossa vida também seja assim, pois a maioria de nós ainda é muito pessimista. Então, nós precisamos manter os pensamentos voltados de forma otimista. E a nossa doutrina espírita é uma doutrina consoladora, uma doutrina que fala para nós de que nós devemos ter sempre esperança, fé no futuro, porque tudo vai se modificar para melhor. O mal é passageiro. O mal não é construção divina, né? É uma consequência da nossa ignorância. E agora, a maior consequência do conhecimento da força do pensamento é no sentido moral, pois temos que tomar cuidado com os pensamentos que emitimos para os nossos semelhantes, pois estamos agindo de forma negativa sobre eles. Além disso, vale lembrar que a lei de ação e reação vale também para os pensamentos. Assim, se queremos receber bons pensamentos de volta, devemos enviá-los também. Quando nós pensamos de forma negativa em alguma pessoa, é como se nós estivéssemos enviando os petardos mentais, né? Emmanuel já fala sobre isso. Os duelos acabaram materialmente falando, mas os nossos pensamentos de forma errada criam, na verdade, esses petardos mentais que podem chegar até o outro. Se o outro estiver na mesma sintonia, receberá. Se não estiver, ele não receberá. Mas nós já nos invadimos, já nos contaminamos com esses pensamentos negativos. E desta forma nós percebemos que os pensamentos vão sempre acompanhados dos sentimentos que os geraram. Os fluidos que são, como já falamos, os responsáveis pela transmissão do pensamento, assim como o ar transmite o som. Eles não possuem em si mesmos qualidades, nem boas nem mais. Mas com a atuação do sentimento, ele pode adquirir cor, forma e até mesmo cheiro. Por exemplo, uma pessoa avara, mesquinha, egoísta ou mesmo invejosa emitirá pensamentos sob a forma de garras, por exemplo. Nas pessoas envolvidas em amor, seus pensamentos terão cores suaves e formas de pétalas, por exemplo. Então, é necessário que nós comecemos essa transformação moral. E essa transformação deve começar, portanto, em nosso pensar.
Então, a reforma íntima ela não deve ocorrer somente a nível de atitudes. Ela é necessário modificar os nossos sentimentos e pensamentos. Devemos, então, aprender a disciplinar as nossas emoções, controlando os desejos de modo geral, pois, como afirma, né, os mentores espirituais, o mau desejo é a causa de todos os males. E Jesus pregou o tempo inteiro para nós a reformulação interior, que nós modificássemos, que nós nos transformássemos, como Paulo de Tarso, que fala para nós sobre a transformação do homem velho para o homem novo. Homem velho que foi criado por nós através das nossas atitudes, que agora precisam ser renovadas. Então, nós precisamos estar sempre renovando nossos pensamentos, nossos sentimentos de forma positiva. E essa reforma íntima que a gente aprende desde o primeiro momento que adentramos a doutrina espírita, que ela é uma forma contínua, né? Nós não vamos também conseguir mudar de uma hora para outra, mas nós precisamos começar, né? Inicialmente com um esforço disciplinar para que depois ela possa acontecer automaticamente. Como diz Emmanuel, a caridade ela começa de uma forma disciplinar para depois se tornar espontânea. E assim em tudo na nossa vida. Nós precisamos ir, então, modificando os nossos pensamentos, nos conectando com os espíritos superiores, mantendo, e através do quê? Dos pensamentos voltados para o bem, de amor, de justiça, de caridade. Não é? Então, que nós possamos realizar essa mudança, esse progresso continuamente em nosso pensar. Muita paz para todos, muito obrigada pelo carinho, pela consideração de todos para conosco. E vamos então fazer a nossa prece. Continuando em nossos pensamentos elevados ao alto, vamos então pedir ao nosso Mestre Jesus que envolva todo o nosso planeta, levando em todos os lugares os pensamentos voltados para o bem, que a psicosfera do nosso planeta possa ser modificada, que nós, seres encarnados e desencarnados que estamos aqui no planeta Terra, que possamos cultivar pensamentos voltados para o bem e assim fazer a nossa higienização psíquica. Jesus amigo, envolva todos nós e agradecemos, Senhor, por tudo. Obrigada por tudo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. E assim, queridos irmãos, muito obrigada ao GEAF pelo convite, por estarmos aqui, essa casa que a gente atua e que a gente tem tanto carinho. Muito obrigada por tudo. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!